Bom dia. Quero nessa manhã, uma manhã um pouco fria, uma mudança de tempo. Nessa terça-feira eu quero trazer uma palavra para vocês de algo que Deus falou ao meu coração ontem, né? Já havia algum tempo que eu pensava nisso e eu creio que no decorrer aí desse breve estudo, você vai lembrar também que tem sido falado bastante a respeito desse tema, desse assunto. Então, primeiramente eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Malaquias, no Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, no versículo 15, eu vou ler da parte B em diante até o 16, o 15 e o 16 eu vou ler juntamente contigo, então acompanhe comigo lá. Ora, não foi o Senhor quem fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedei com sabedoria e não sejais infiéis. Nesses dias, creio que há uns 3, 4 dias atrás, lendo um noticiário, e nesse noticiário o repórter, a pessoa que estava trazendo a informação, estava falando do número enorme, não somente de violência contra a mulher, que cresceu nesse ano de pandemia, aí, nesse ano que as pessoas estão mais tempo em casa, o número alarmante de divórcios, de violências a crianças, de abusos sexuais. Então, algo me chamou a atenção porque, como eu falei a semana passada, no devocional da semana passada, que nós devemos estar atentos, sermos sábios e vigilantes. Nós muitas vezes estamos preocupados com a morte que vem com a pandemia. Isso não é errado, a morte por causa de contrair o vírus, o coronavírus, e falecer. Mas o diabo, nosso inimigo, também está usando essa situação para trazer traumas, para trazer separações, divórcios, para trazer a violência, a morte, o assassinato, para trazer problemas psíquicos para as pessoas. E muitos, e principalmente dentro das igrejas, não têm prestado atenção, não têm sido vigilantes. Muitas vezes nós temos prestado atenção naquilo que está acontecendo conosco, ao nosso redor, e não é errado, mas o Senhor pede para que nós vigiemos também, prestemos atenção no que está acontecendo ao nosso redor. E nessa palavra, no dia de hoje, eu ontem conversando com uma pessoa, essa pessoa me relatava algo interessante, não algo interessante no sentido de que é algo de ser estudado, não, é algo triste, que uma pessoa, um colega de trabalho veio conversar a respeito de assuntos profissionais e no determinado momento tocou no assunto em que estava com problemas no casamento, e depois de 8 anos de casado, com uma criança de meses, né, recém-nascida, primeiro filha, né, era uma menina, estava pensando em se separar, em se divorciar, por causa de problemas relacionais, não somente com a esposa, mas também com familiares da esposa e com outras situações, problemas que geram outros problemas. Então,
Ontem eu prestei atenção e fiquei com isso, e mais tarde quando fui ler a palavra, e Malaquias tem poucos capítulos, você em meia hora lê o livro, o livro de Malaquias completo, bem tranquilo, em meia hora você consegue ler com atenção. E me deparei com essa passagem que também me chama a atenção há algum tempo, que fala que Deus odeia o divórcio. Preste atenção, Ele odeia o divórcio, não as pessoas que optam em se divorciar, não as pessoas que optam em se separar. Mas espere aí um pouquinho, antes que você pense, antes que você faça um pré-julgamento daquilo que eu estou falando, antes que isso é uma situação delicada, eu quero explicar. Eu quero trazer para você, juntamente com essa ilustração do menino, do rapaz que foi conversar com essa colega de trabalho, eu quero dizer para você que nós vivemos um tempo em que a infidelidade a princípios de Deus, e muitas vezes nós olhamos certas coisas e vemos só a questão humana, que não está errado também, mas o casamento é um princípio. Quem instituiu o casamento? Deus. Quem fez a cerimônia, ou quem celebrou a primeira união entre o homem e a mulher na face da terra? Deus. Então isso é um princípio, a união do homem e a mulher na face da terra é um princípio. E quando o Senhor fala, sejam sábios e não sejais infiéis, não quer somente dizer na questão do adultério, na questão de ser infiel à sua esposa, mas principalmente infiel a um princípio, que é o princípio da aliança conjugal. Mas, explicando um pouquinho e rapidamente, você vai ver no começo de Malaquias que Deus fala, eu sempre vos amei. Então sempre Deus ama os seus filhos. Ele ama aquilo que Ele criou, os seres humanos. Ele ama a todos nós. Ele ama. E Ele deseja que todos nós nos voltemos para Ele. Porém, Ele odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio não foi criado por Ele. E antes que você diga, poxa, mas então por que acontece? Porque o divórcio é uma opção e não uma solução. Para alguns pode ser uma solução momentânea, mas é uma opção que você toma. E essa opção, ela tem consequências. Assim como nós conversamos há algum tempo atrás sobre decisões. Toda decisão tem seu ônus e seu bônus. Não existe a decisão que só te traz bônus. Ela vai te custar alguma coisa. E olhando essa situação, essa pessoa, e agora voltando à história do rapaz que estava pensando em se separar, essa pessoa, essa colega de trabalho dela, orientado por Deus, falou, preste atenção, não tome nenhuma decisão precipitada, porque olha a tua situação. E esse rapaz falando, pois o meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 12 anos. E daí essa colega de trabalho, orientada e com sabedoria de Deus, falou, então preste atenção, você quer que a sua filha, o bebezinho de meses, passe pela mesma situação que você passou? Essa, no momento, é a solução, é a opção correta para essa situação? Depois de 8 anos, e ele ficou pensativo. Se ele vai fazer ou não, é uma decisão, é algo dele, ele tem um livre-arbítrio. Porém, o que Deus fala aqui, e você vai ver ali que Ele odeia o divórcio e odeia a pessoa que cobre suas vestes de violência. Então não são duas questões, o divórcio e a pessoa que cobre sua veste de violência. Mas eu quero falar contigo sobre essa questão do divórcio, que no nosso meio está ganhando um grande volume, principalmente nesses últimos tempos. O divórcio é uma separação, o divórcio é uma desunião. Estou falando para você que a questão não é você não se divorciar, a questão é você pensar antes de tomar essa decisão, porque ela é uma opção, ela não é uma solução. Eu já
conversei com pessoas e ouvindo pessoas, de forma alguma, como pastor e trabalhando com casais, nós devemos tomar decisão por alguém ou dizer você deve ou não deve fazer isso ou aquilo. Mas no momento em que a pessoa falou, não tem mais jeito, eu não fui contra, porque as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Agora, o papel como pastor é de pedir, observe muito bem o que você vai fazer, por causa das consequências e principalmente por causa das origens, aonde se originou toda essa situação em que você está tentando tomar essa solução. Isso serve não somente para casamento, serve para uma igreja, serve para uma família, para um relacionamento entre pais e filhos, para um relacionamento entre irmãos de igreja, para um relacionamento de trabalho. Quando nós acordamos certas coisas, nós estamos fazendo uma aliança, nós estamos dando a nossa palavra, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. E quando nós quebramos de uma forma abrupta uma aliança, nós estamos sendo infiéis a um princípio que Deus criou. Você pode entender essa questão do divórcio, por isso que Deus odeia o divórcio, porque vai contra o princípio dele. O princípio de Deus é sempre unir, sempre trazer união, harmonia, entendimento. As pessoas, não que as pessoas não vão errar, não que as pessoas não tenham desavenças, mas preste atenção, haja com sabedoria, observe onde essas questões se iniciaram, onde foram criadas, se é realmente essa a verdadeira opção, se essa é a melhor opção a ser tomada. Entendamos que nós precisamos, como cristãos, nesse momento, agir com coerência, com sabedoria e principalmente com temor. Sermos fiéis à palavra, aos princípios. Tenha isso na sua mente. Não, você que está pensando, de repente, em se desligar de algo, do casamento, do relacionamento conjugal, do relacionamento do seu trabalho, do relacionamento entre familiares, do relacionamento, de repente, com Deus. Sim, porque quando você se desliga de um local, de uma igreja, você está se desligando muitas vezes da comunhão com Deus. Eu não estou falando de se desligando totalmente, porque Deus sempre vai te amar e sempre vai estar contigo. Preste atenção, porque essa questão de divórcio é muito séria. Por isso que Deus fala, eu odeio o divórcio. Separação não é com Deus. Deus quer que nós nos unamos. Pense nisso, pense nessa questão, leia Malaquias. Talvez você tenha Deus fale com você de uma outra maneira e te dê respostas àquilo que você tem pedido a Deus, respostas de oração. Leia, medite, tenha calma, sabedoria, por favor. Essa é uma orientação, eu espero ter tido clareza nessa explanação. Peço que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada e saiba que Deus está no controle, Ele te ama. Ele ama todos nós, porém, existem algumas práticas que não foram criadas por Deus, que o ser humano foi introduzida na cultura humana por causa da dureza do coração, por causa da necessidade do tratamento, dessa questão de ordem, né? Então, preste atenção, medite na palavra do Senhor, guarde essa palavra no coração e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau!